Fala galera, em tela com vocês, trazendo a história completa das últimas edições do Carnificina, que está em busca de obter um imenso poder capaz de derrotar deuses e até mesmo todos os heróis mais poderosos da Terra. Será que ele realmente vai conseguir? Vamos ver. E a história começa com o detetive John Shade entrando em um armazém, correndo por uma passarela em colapso. Ele estava indo na direção de uma sinistra singularidade vermelha e azul formada a partir do corpo de Morris Bench. Percebendo que seria tarde demais para voltar, enquanto Shade era puxado para dentro do vórtice, seu corpo se desmontava no processo. Para entender melhor sobre esse momento, vamos voltar alguns dias. Shade se encontrava com seu parceiro e rival detetive Buff. Os dois trocavam farpas antes de serem interrompidos por um policial, que queria acabar com aquilo e ir embora o mais rápido possível. Eles entravam em uma fábrica de peles abandonada após receberem uma denúncia anônima sobre um crime que foi escalado para os casos especiais devido ao tamanho da crueldade. Ao ver um indivíduo suspenso de cabeça para baixo e emoldurado em um casaco, Shade suspeitou que o artista poderia ser o autor daquela atrocidade. No entanto, Buff apostava que deveria ser um imitador devido à falta de algumas das assinaturas do artista. Porém, Shade percebeu que o abdômen do cadáver se distendia, dando a prova de que o trabalho distorcido do artista ainda estava em andamento. Enquanto Shade pedia para os técnicos do CSI fugirem, o abdômen da vítima abriu, proporcionando a saída de um enxame de borboletas roxas. O artista estava tentando chamar a atenção de alguém que não era um policial. Longe dali, lá estava o artista. Era uma casa abandonada. Seu nome era Kenneth Nelly. Ele havia capturado sua vítima mais recente. Era um homem chamado Dave Speakman. Nelly falava para Dave que acompanhava seu pai no trabalho quando criança. Seu pai era um agente funerário profundamente religioso. Ele se dedicava a fazer bonito até mesmo os cadáveres aparentemente mais horríveis naquela época. Ironicamente, seu pai morreu de lepra. Nelly zombava do fim que seu pai teve enquanto revelava para sua vítima. Ele apontava para os sigilosos espirais pintados por toda a sala e dizia que desde quando os dragões negros surgiram no céu, percebeu que eram seres divinos. Ele adorava o deus Nu e realizava os sacrifícios na esperança de se comunicar. Então, durante sua revelação, a janela se abriu para revelar uma silhueta monstruosa que fez Nelly inicialmente confundir com Nu. No entanto, era o Carnificina aplaudindo a dedicação de Nelly, que convocava os seres místicos e sombrios. Ele também o repreendia por rabiscar aquela espiral de Nu em todos os lugares, assim, hipocritamente desconsiderando aquela estampa em sua própria testa. No dia seguinte, Shade chegava em um hospital para encontrar Buff. Eles finalmente chegaram em uma pista. Estamos falando do caso Dave Speakman. Ele, que foi encontrado delirando após se estabilizar, revelou que foi sequestrado pelo artista. Speakman revelou a história que soube a respeito do pai do artista. Ele descreveu também o que aconteceu enquanto era refém. Nelly estava ajoelhado diante do Carnificina, revelando ter escutado rumores de que Cletus Cassidy partiu deixando o simbionte para trás e se ofereceu como seu próximo anfitrião. A conexão com Cletus era especial e insubstituível para o Carnificina. Ele considerava acabar com Nelly assim como ele mesmo fazia com suas próprias vítimas. No entanto, decidiu poupá-lo após ver seu esforço para impressioná-lo. Eles foram até um armazém no distrito industrial de Salt Bay. Lá, o Carnificina mostrou ao Nelly o corpo de Morris Bench infundido a uma essência simbionte. O Carnificina ativou um poder que, após explodir, surgiu um vórtice vermelho e azul que criou um portal. E à medida que o portal se expandia, alcançava o primeiro passo de seu propósito. O Carnificina mostrava que não estava mais preso aos desejos e ambições de meros humanos como Cletus Cassidy. Traçando o padrão espiral de um lunático, Shade descobriu o nome do artista e deduziu onde ficava o covil dele. Shade avisou Buffy antes de chegar no armazém no momento em que o portal crescia, enchendo o céu de luz vermelha. Após revelar sobre o seu aprendizado com Cletus Cassidy, buscando saber sobre as ações de Kenneth Nelly,
Carnificina soube das fotos feitas antes e depois para registrar as transformações das vítimas. Então, em seguida, o Carnificina mergulhou Gavinhas no Hydro-Man e arrancou seu núcleo. Enquanto assimilava o núcleo do Hydro-Man, o Carnificina dizia depender da simbiose para sobreviver, sendo assim, não era apenas a vítima que se transformava. No instante em que a decisão de Nelly em ser um anfitrião era questionada, o detetive John Shade passava pelo vórtice de energia e, à medida que seu corpo se desestabilizava, fazia com que o Carnificina ficasse impressionado. A determinação que Shade tinha em parar Nelly era louvável para ele. Segundo o Carnificina, Nelly e Shade não eram tão diferentes um do outro. Então, para estabilizar o corpo de Shade, ele ramificou uma pequena extensão de si mesmo para ver até onde o detetive estava disposto a ir. Shade recuperou a consciência no hospital após ficar desacordado por dias. Ele foi encontrado deitado em uma poça de água em entranhas. Quando questionado se tinha encontrado o artista, Shade falou que o Carnificina estava lá, ao lado de alguém que não conseguia lembrar. Enquanto garantia que iria pegá-lo, Buffy pedia que Shade descansasse. No entanto, Shade se recusava, pois estava com raiva e frustrado por Nelly ter escapado. Segundo Buffy, Shade se recuperava de maneira que os médicos não conseguiam explicar. Porém, ele estava encrencado, pois foi acusado pelo chefe de polícia ao ser encontrado no meio do que restou de um ativo ultra-secreto que derrubou o FBI uma vez. Dizendo que manteria Shade informado, Buffy saiu para continuar a caçada ao artista. Enquanto arrancava o equipamento de monitoramento e pensando consigo mesmo sobre o seu trabalho, que era tudo o que ele tinha, olhando para seu reflexo, Shade notou que o Carnificina o curou. Ele soltou um tremendo grito, e enquanto gavinhas vermelhas e pretas se espalhavam de seu corpo e sua cabeça, surgiram imagens do infame Cletus Cassidy. Alertada por seus gritos, uma enfermeira foi verificar o que aconteceu apenas para encontrar a janela aberta. Saltando de telhado em telhado, Shade se divertia com o poder que o simbionte lhe concedeu e jurou fazer o que fosse preciso para levar tanto o Carnificina como Nelly à justiça, mesmo que aquilo lhe custasse tudo. Em um motel fora da cidade, Kenneth Nelly perguntava mal-humorado ao Carnificina o que significava quando disse sobre o detetive de polícia não ser tão diferente. Kenneth estava com ciúmes pelo fato do Carnificina compartilhar seu poder com seu inimigo, mas, segundo o Carnificina, Kenneth deveria ficar lisonjeado quando o policial mutilou seu próprio corpo apenas para ter a chance de detê-lo. Indignado, Kenneth concluiu que o Carnificina deu um pedaço de si mesmo ao detetive apenas para destruí-lo. No entanto, o Carnificina dizia que o transformou da mesma forma que estava se transformando, diferente de Kennedy, que pensava apenas em transformar suas vítimas. Enquanto o Carnificina saía, Nelly implorou por uma chance de ser digno e levá-lo para o seu próximo alvo. Ao entrar em seu apartamento, assustado, o detetive chegou a derrubar os mantimentos ao encontrar John Shade revisando as anotações do caso. Shade informava que a pessoa no local era Morris Bench, também conhecido como Hydro-Man, explicando assim a água no local, e que Nelly trabalhava junto com o simbionte. Nelly procurava a aprovação do simbionte e o simbionte procurava outra coisa. Ele buscava evoluir, indo atrás dos poderes de super-humanos. Então, eles eram o caminho para encontrar Nelly. Enquanto entrava em seu laboratório, Dr. Jonathan On, também conhecido como Spot, ficou chocado ao encontrar Carnificina e Nelly esperando por ele. O Carnificina fazia um trocadilho sático enquanto se preparava para atacar. Esquivando-se dos ataques do Carnificina e enchendo a sala com portais, Spot exigia saber o motivo do ataque e soube que era por conta do acesso à dimensão manchada. Spot até disse que eles poderiam trabalhar juntos, mas o Carnificina se recusou. À medida que o Spot recuava através de seus portais, o Carnificina disparava uma enxurrada de gavinhas, fazendo com que surgissem por toda a sala. Enquanto se lançava através de um portal, o Spot zombava dizendo que o Carnificina teria que pegá-lo primeiro. Então Nelly o agarrou, facilitando o ataque do Carnificina com uma gavinha laminada que também arrastava Nelly. Brincando,
Carnificina dizia que o Dr. On ficou sem manchas após dividi-lo em pedaços. A gavinha também cortou uma das mãos de Nelly. Enquanto ele gritava de dor, Carnificina observava On dizendo que era imortal e se reconstituiria dentro da dimensão manchada. No entanto, a mancha do rosto de On foi retirada e absorvida. Nelly repreendeu Carnificina por cortar sua mão, mas logo em seguida notou que ao desistir de um pedaço de si mesmo, estava começando a entender o que significava ser seu hospedeiro. Esperançosamente, Nelly perguntava se aquilo o ajudava. Então, após abrir um portal com os poderes do Spot e agarrar Nelly, Carnificina disse que encontraria uma maneira melhor de consertá-lo. Na 7ª Delegacia de Polícia de Nova York, John Shade se encostava na pia do banheiro e olhava para o espelho enquanto escutava uma voz falando dentro de sua mente, zombando que, embora ele pudesse estar inteiro por fora, por dentro ele era uma bagunça. John voltava para sua mesa enquanto a voz o insultava por sempre seguir as regras. Enquanto pedia para a voz se calar, preocupado, um de seus colegas policiais perguntava se estava tudo bem, fazendo John dizer que era uma dor de cabeça. Enquanto o policial se afastava, assumindo que era devido ao excesso de trabalho, a voz sugeria atacá-lo com uma caneta, alegando que ninguém sabia ao menos seu nome. John respondeu que o nome do homem era Stu Hooper. A voz, desdenhosamente, disse que teria feito algo aos pais de Stu simplesmente por lhe dar um nome tão ruim. Enquanto o simbionte sugeria verificar se o tenente tinha revistas em sua mesa, John pedia para se calar e saiu em direção do telhado. A voz zombeteiramente perguntava o que ele iria fazer. John dizia que foi ao telhado para conversar de maneira que os outros policiais não pensassem que ele ficou louco. John sabia que a voz pertencia ao simbionte Carnificina e perguntou o que ele queria. Vendo que John era mais esperto do que parecia, a voz dizia estar entediada e queria se divertir. Se recusando, John dizia que estava atarefado na delegacia escrevendo réplicas. Então, a voz zombou por ele seguir as regras e revelou o que o Carnificina e Nelly estavam fazendo. Chegando no motel, a voz dizia que o Carnificina era o pior dos piores e Nelly não estava muito atrás. Então, para detê-los, Shade teria que começar a quebrar as regras. Shade tinha curiosidade em saber o propósito da voz e como poderia chamá-la. Ao sair de seu veículo, Shade foi repreendido pelo detetive Buff, pois ele não deveria estar lá após ordens do chefe. E o motivo foi sobre ele mesmo revelar o envolvimento de um supervilão, assim escalando o caso para algo acima do salário de New York DP. Enquanto John mostrava sua insistência em ficar no caso, Buff chegava à conclusão de que ele realmente precisava de férias, pois estava começando a parecer um pouco louco. Escutando aquilo, John teve uma alucinação. Ele estava espancando Buff. No entanto, ele voltou à realidade quando Buff perguntou se estava tudo bem. Então, John entrou no carro e partiu. Enquanto a voz de Cletus zombava dele por não ceder à sua raiva, John, na verdade, disse que conseguiu o que precisava após ter o vislumbre de um mapa mostrando o próximo alvo do Carnificina em um lugar chamado Eastward. A voz de Cletus dizia que Carnificina e Nelly foram atrás do Dr. Jonathan On e que eles estavam muito atrasados para fazer algo. John sugeriu fazer uma ligação, mas a voz de Cletus deixou claro que ele seria trancado no Instituto Ravencroft se descobrissem de onde ele estava obtendo suas informações. Então John foi para a próxima etapa do plano do Carnificina, o Observatório Astronômico de Fuertes. No observatório, Nelly fazia um torniquete em seu braço e exigia saber o que o Carnificina estava fazendo, dizendo que o simbionte lhe devia uma explicação em troco de ele desistir de sua mão. Após Nelly ser questionado por se achar especial, ele imediatamente recuou dizendo querer entender melhor o plano para poder ajudar e soube que o plano era uma ideia de Cletus. Algum tempo atrás, os dois viram a cientista Halliday dar uma entrevista sobre as pontes Einstein-Rosen e sobre viagens. Quando Knu escolheu Cletus como seu apóstolo, eles receberam um gosto do poder divino e desejaram torná-lo seu. Mas antes que pudessem fazê-lo, Venom matou Knu e tomou o poder do rei para si.
Furioso por seu inimigo ter roubado sua chance de divindade, Cletus formulou um novo plano para usar o fragmento do poder de Knu que ele possuía para se tornar um poder oposto ao novo deus simbionte. Mas, por razões desconhecidas, ele nunca agiu até se separar do Carnificina. Observando que pretendia fazer o que Cletus não fez, tornando-se um deus bruto, a doutora Halliday foi orientada a ligar sua máquina de buraco de minhoca enquanto usava o poder que tirou do Hydro-Man e do Spot para se mover através do espaço, universos e dimensões. Enquanto se envolvia na máquina, o Carnificina levou Nelly para matar alguns deuses como agradecimento por sacrificar seu braço. A máquina ficou sobrecarregada ao se fundir com o poder do Hydro-Man. Então, enquanto relâmpagos vermelhos disparados do observatório iam em direção do céu, John Shade surgiu na sala. Seu simbionte começou a engoli-lo e transformá-lo enquanto ele gritava para Nelly parar. Assim que a doutora Halliday ativou sua máquina de buraco de minhoca, o observatório astronômico de Fuertes explodiu, mas John Shade agarrou o tornozelo de Nelly bem a tempo de ser disparado para o espaço ao lado do Carnificina. Percebendo, Nelly chutou Shade e o deixou preso nas profundezas do espaço. Amaldiçoando-se por seu fracasso, Shade esperava a morte para reclamá-lo, apenas para perceber que seu simbionte o mantinha vivo no vácuo gelado. A voz de Cletus Kasady zombava de John por sentir pena de si mesmo, e então, em seguida, sugeriu usar seu tempo para descobrir onde o Carnificina estava levando Nelly. Quando eles pousaram em Svartalfheim, Nelly olhava em volta buscando saber onde eles estavam e soube que se tratava do reino dos Elfos Negros, um lugar de sombras vivas e entidades de pesadelo. Nelly imaginava que o Carnificina o levaria através da fronteira do estado, mas eles estavam em um mundo de fantasia e terror, com o objetivo final de acabar com deuses. A caça aos elfos estava começando. Em outro lugar, um clã se reunia para lamentar a morte de seu líder. Malekith, o amaldiçoado, cuja alma estava presa em Hel. Forçada a assistir seu filho viver em uma vida infeliz, a sacerdotisa dizia que, embora o clã tivesse se agarrado ao seu orgulho, chegava a hora deles recuperarem um pouco de sua antiga glória. Informando-lhes que a cada 16 anos, a deusa loba Nias cessava sua busca pela lua para dar à luz uma ninhada de filhotes, que ela então abandonava para retomar a perseguição. A sacerdotisa dizia que 6 elfos escolhidos partiriam para reivindicar um ou mais filhotes de Nias ou morrer tentando, e que apenas um tinha permissão para retornar: Varwen, Killerhat, Morvieta, Chetien e Aidres eram voluntários, e para choque das sacerdotisas este se apresentava. Ele era um soldado elfo negro com uma mão perdida e coluna torta. Zeist dizia que os outros membros do clã o tratavam como lixo, apesar dele ter treinado todos os dias de sua vida, e como estava cansado de ser desprezado por eles, Zeist disse que ganharia seu respeito capturando os filhotes ou morreria tentando. Então ele desafiou os outros elfos a tentarem tirá-lo daquela prova. E quando ninguém o fez, a sacerdotisa os despachou comentando que 6 partiriam, mas apenas um poderia retornar. Mais tarde, Varwen fugia pela floresta escura apenas para uma gavinha de lâmina cortar uma de suas pernas. Emergindo da névoa, Carnificina pegou o membro decepado e zombeteiramente disse que Varwen o deixou cair. Arremessando sua lança, Varwen retrucava dizendo que o monstro não o levaria sem lutar. Empalado, Carnificina casualmente puxou a lança para após usá-la contra Varwen. Saindo da névoa, Nelly estava confuso ao ver que o Carnificina estava caçando elfos, quando antes tinha dito que estavam lá para acabar com deuses. Então ele soube que o propósito era obter um dos filhotes da deusa loba, e se ele quisesse saber mais, teria que merecer. Nelly recebeu a adaga de Varwen e ficou encarregado de acabar com o elfo negro de uma mão e coluna torta. No espaço profundo, Cletus revelava para Shade que o plano do Carnificina era se tornar uma entidade tão poderosa quanto os heróis da Terra. Segundo Cletus, nenhum deles teriam chances contra o Carnificina e que apenas Shade poderia detê-lo. Shade perguntou o que o tornava tão especial. Então Cletus
revelou que adoraria ver o mundo queimar, mas aquilo era apenas um eco de sua memória, e após o sentimentalismo de Shade começar a se espalhar, o tornou suave. Aquilo fazia deles os heróis perfeitos, capazes de parar o Carnificina. Então Shade precisava se preparar para a luta à frente, quando a mão do destino chegasse até ele. Bem na hora, um portal apareceu e de repente, uma mão enluvada agarrou Shade. Enquanto era puxado, Shade dizia que odiava o simbionte e, como resposta, Cletus dizia que aquilo tornava as coisas ainda melhor. Shade se encontrava nas ruínas de uma fortaleza confrontado por uma adolescente em um macacão azul e preto e máscara. Apresentando-se como Spiderling, ela dizia que não tinha muito tempo. Enquanto seu simbionte zombava dizendo que as aranhas eram muito tagarelas, Spiderling dizia que o destino de universos inteiros estavam nas mãos de Shade. Confuso, Shade tentava entender o que ele tinha a ver com o destino dos mundos. Levando mais fundo nas ruínas, Spiderling revelou que seu dever era reparar e manter a teia da vida e do destino, mas ela ainda era uma neófita ao se tratar de deveres como de tecer a grande teia. Entrando em uma câmara onde os fios da teia eram revestidos de lodo vermelho, Spiderling dizia que algo estava corrompendo aquela parte da teia e que seu sentido aranha dizia que ele seria capaz de ajudar a consertá-lo. Então deixou claro que ela seria uma tola em ignorá-lo. Shade tinha o fio do destino em suas mãos. Spiderling se preocupava com o tipo de monstro que tinha o poder de corroer a própria teia da vida. Partindo para Svartalfheim, Nelly caçava o elfo negro de uma mão apenas, mas Zeist o agarrou por trás e pressionou uma adaga em sua garganta, dizendo que estava observando Nelly há algum tempo. Zeist disse que lançou um feitiço temporário para que eles se entendessem, e avisou Nelly para escolher suas próximas palavras com cuidado. E foi isso, galera. Assim que a Marvel lançar a próxima edição que fechará esse arco, eu trarei imediatamente aqui no canal. O que você achou dessa história? Galera, agradeço a todos vocês que acompanham o Em Tela. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e se ainda não for inscrito aqui, inscreva-se porque a história continua, pois será lançado a última edição desse arco. Te vejo na próxima!